Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos celebrar o amor de Deus. Amor este que foi capaz de dar o seu próprio Filho como sacrifício para morrer por todos nós. Ouçam o que diz o apóstolo João no capítulo 3, versículo 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém. Nós acolhemos com alegria quem nos vê por essa transmissão pelo YouTube. É Jesus que nos convida para fazermos parte da sua comunhão. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a este culto virtual. Que ele seja abençoador para você. Vamos cantar o hino de número 66? Vem, ó Todo-Poderoso. Vamos orar? Pai amoroso, tu deste a maior prova de amor pela humanidade quando permitiste que o teu Filho fosse pregado naquela cruz. Faz-nos enxergar este amor através deste gesto. Ajuda-nos a seguir teu Filho Jesus e a reconhecer nele a grande luz para iluminar nossas ações. Fortalece a nossa fé hoje, através da palavra que será pregada pelo irmão reverendo Jonadab. Ao ouvirmos sobre o teu amor, somos lembrados da nossa verdadeira essência, que foi criada por ti, para cuidar deste mundo e das pessoas. Por teu Filho Jesus, que é a palavra viva da criação e também a salvação do mundo, hoje e eternamente, que oramos. Amém. O apóstolo João, no capítulo 3, versículo 19, nos convida a derramar nosso coração a Deus quando escreveu: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Vamos aproveitar esse momento e confessar nossos pecados a Deus. Oremos. Misericordioso Deus,
Diante do teu grandioso amor por nós e pelo mundo que criaste, ficamos envergonhados e muitas vezes tentamos nos esconder nas trevas. Escondemos os nossos pecados e maldades. Sabemos que a fé que temos em ti não combina com essa atitude. Sabemos que tu esperas de nós a confissão sincera, de coração aberto. Crer em ti nos chama a responsabilidade de zelar pela paz e pelas boas práticas de amor neste mundo. Perdão, ó Pai, porque somos fracos e falhamos constantemente nesta tarefa. Sem o que tu fizeste por nós em Cristo na cruz, estaríamos totalmente perdidos. Por isso é que nós te pedimos: tem misericórdia de nós e perdoa-nos por teu Filho Jesus, nosso libertador e salvador. Amém. E a palavra da proclamação do perdão, que se encontra também em João capítulo 3, versículo 18, diz: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Voltados para a cruz de Cristo, lembramos que somos guiados pela luz que resplandece do crucificado. Nossa maldade é revelada, mas o amor de Deus nos alcança e podemos confessar os nossos pecados de todo o coração. Os que confessam seus pecados e sua total dependência a Cristo, a promessa de Deus é que receberemos o perdão dele. Deus seja louvado. Amém. Uma oferta deve ser um ato muito pessoal e espiritual. É um ato de fé, uma expressão de gratidão. A oferta aumenta a nossa confiança em Deus e é a oportunidade de provar e ver que o Senhor é bom. Obrigado por sua oferta. Vamos louvar?
Irmãos e irmãs, graça e paz. É um privilégio poder estar com vocês neste momento, participando deste culto, e agora com a responsabilidade de trazer um pouco mais da Palavra de Deus. E eu convido você para acompanhar a leitura do texto bíblico na carta aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles todos nós andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Palavra de Deus para as nossas vidas. Eu acabei de fazer a leitura aqui na Bíblia de Estudos John Wesley, na linguagem da Nova Almeida atualizada, e eu convido você para pensar juntamente comigo, refletir neste momento um pouco a respeito da palavra de Deus. Assim como na história, nossa vida também precisa ser dividida em antes e depois de Cristo. É importante haver um verdadeiro contraste entre o que somos em Jesus e o que éramos antes dele passar a fazer parte de nossa vida. O nosso texto é parte de uma carta pastoral enviada à igreja que estava na cidade de Éfeso, isso por volta do ano 63, 64 depois de Cristo. A cidade de Éfeso era a principal cidade da Ásia, uma província romana, onde Paulo esteve por cerca de 3 anos pregando. Na carta, Paulo expressa ação de graças ou ações de graças, especialmente pela experiência dos irmãos e irmãs daquela igreja de terem abraçado o evangelho. Ele fala das bênçãos e ensina sobre a nova vida de Deus em Cristo Jesus. Uma carta que poderia ser destinada a qualquer igreja cristã, que não faz menção a nenhuma situação pessoal ou particular, mas concentra-se em explicar a obra de Deus em Cristo e o seu propósito através da igreja até a eternidade. Neste sentido, eu quero dividir o nosso texto em 3 partes. Uma primeira parte sobre a nossa vida antes de Jesus, outra parte sobre a nossa vida em Jesus, e por último, o propósito que Deus tem para nós e através de nós. Então, olhando aqui para o nosso texto, nós logo enxergamos a primeira parte. Aí nos versículos de 1 a 3, inicia falando da obra de Deus em Cristo, dizendo que Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Mas aqui nessa primeira parte, o autor ressalta, o apóstolo Paulo ressalta a nossa condição anterior. E nós temos aqui então 3 versículos dedicados a descrever a nossa situação anterior, a experiência e a vida com Jesus. E esse, irmãos e irmãs, é o estado natural
de todo descendente de Adão. Esse é o estado natural de toda pessoa e da pessoa que ainda não tenha conhecido a Jesus, e é por isso que é tão importante que nós possamos anunciar, apresentar a Jesus, vivendo Jesus, para que as pessoas o conheçam e experimentem também o poder de Deus nas suas vidas. Então, o versículo 1 ainda fala sobre a nossa condição anterior, dizendo assim: mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos nos vossos delitos e pecados, diz também andando segundo o curso deste mundo, no versículo 2, e ainda no versículo 2 diz assim: obedecendo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Algumas expressões do versículo 3, como entre os quais também nós andamos outrora, imprimem um caráter de universalidade a essa situação anterior, ou seja, todos nós também antes andávamos nessa situação. Diz aqui no versículo 3, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então não há ninguém que escape, ninguém pode dizer comigo não. E no final do versículo 3, então, aparece como que um resumo dessa situação, dizendo: e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Se o evangelho terminasse aqui, teríamos que achar um lugar para nos esconder, teríamos que procurar alguma coisa aqui deste mundo que nos afastasse daquilo que nos espera. Teríamos de viver tentando nos esconder da severidade de Deus. Mas felizmente, irmãos e irmãs, o nosso texto não termina nesse ponto. A segunda parte da mensagem, dos versículos 4 a 6, mostra o que Deus fez em Jesus e a nossa situação depois que Jesus entrou em nossa vida. O versículo 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A nossa alegria e vitória encontram-se nessa parte quando diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Nós estamos lá naquela condição, mas Deus, rico em misericórdia, e com esse grande amor, Ele veio em nosso socorro, Ele veio ao nosso encontro. Diz aqui ainda sobre a nossa situação anterior: estando nós mortos em nossos delitos. E aí afirma o que Jesus fez, ou o que Deus fez através de Jesus. Nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Juntamente com Ele, nos ressuscitou, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. É em Jesus que o amor de Deus é manifestado em plenitude e a salvação acontece nas nossas vidas. E nós podemos dizer que ela aconteceu, mas ela acontece todos os dias, porque a nossa vida vai sendo renovada constantemente diante do nosso Deus, pela nossa afirmação de fé, pela nossa afirmação de propósito, pelo nosso quebrantamento, pela nossa dependência de Deus e pela ação graciosa de Deus todos os dias para nos fortalecer e para nos renovar. E no final, irmãos e irmãs, da exposição aqui, nos versículos 7 a 10, nós temos a afirmação do propósito de Deus para a nossa vida em Cristo. E aqui nós temos a missão de Deus, ou nós podemos dizer a missão para a qual o Senhor nosso Deus nos envia,
a expressão para apresenta o objetivo missionário de Deus e diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Diante de tão grande obra, de tão grande transformação operada por Deus em nossa vida, não podemos nos omitir e nos acomodar. Precisamos dispor a nossa vida para contribuir nesse propósito de Deus. Como diz aí no texto, no versículo 7, para mostrar a suprema grandeza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, Deus fez algo muito especial por nós. Ele nos deu um Salvador quando nós estávamos perdidos e desgarrados, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, quando estávamos na condição de filhos da ira. Deus nos mandou Jesus para mudar a nossa história. E aqui eu lembro um cântico antigo, um cântico que pelo menos eu cantei ainda na adolescência, e depois na juventude, que diz assim: Deus criou o homem, sim, para o louvor da sua glória. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Por isso Deus mandou Jesus para consertar a sua história. Vamos cantar e aprender o que Deus fez para a sua glória. Que estas palavras, irmãos e irmãs, que nos ajudam a pensar na nossa vida antes de Jesus, que nos ajudam a pensar na nossa vida com Jesus e que nos fazem também pensar no propósito de Deus para a nossa vida na missão, que nós possamos colocar diante de Deus o nosso compromisso, a nossa disposição, a nossa condição humilde de servos e servas, mas que foram alcançados, redimidos, lavados, perdoados, vivificados em Cristo Jesus. E vamos dispor a nossa vida para que a vontade de Deus se cumpra em plenitude, não somente em nós, mas também nas outras pessoas. Vamos trabalhar, irmãos e irmãs, vamos trabalhar, vamos cumprir essa missão de Deus nas nossas vidas. Nós vamos agora acompanhar o cântico preparado para este momento de dedicação e vamos falar com Deus, dedicando a nossa vida, reconhecendo a obra de Deus em Jesus, reconhecendo a bênção de termos esta salvação pela fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie, mas também a disposição para que a grandeza de Deus seja manifestada nesse tempo que nós vivemos, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um e cada uma, em nome de Jesus. Conta-me a história de Cristo, grava no meu coração. Conta-me a história inaudita, de graça, paz e perdão. Conta como ele encarnado veio no mundo morar, aos pecadores indignos
descendidos, todos a se convidou, como o Senhor jamais pode, seja quem for rejeitar, se convencido e contrito, o seu convite aceitar, se convencido e contrito, o seu convite aceitar. Conta-me as duras afrontas que mansamente sofreu, como na cruz levantado, ele por ímpios morreu. Dá-me o viver na certeza de que foi mesmo por mim, pois seu amor inefável não tem mudança nem fim, pois seu amor inefável não tem mudança nem fim. Irmãos e irmãs, neste culto em que nós nos deparamos com a palavra de Deus, que fala que quando nós clamamos a Deus, mesmo que nós tenhamos falhado, como está lá no Salmo 107, Ele nos ouve, Ele atende ao nosso clamor e Ele vem em nosso socorro. E também quando nós lemos na Epístola aos Efésios a respeito da ação de Deus para nos salvar, quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Então, diante desta nova vida que nosso Deus nos oferece, que Ele nos dá, em Cristo Jesus, nós aceitamos o desafio de ir levando a mensagem, de ir dando testemunho, de ir anunciando que em Jesus há salvação, que em tempos difíceis a nossa parte é clamar a Deus, esperar de Deus, confiar nele, e Ele está sempre pronto para nos ouvir, e Ele vem ao nosso encontro. Ele toca a nossa vida, e Ele, que é riquíssimo em misericórdia, que tem um grande amor, mesmo quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nos dá vida, juntamente com Cristo. Que nós tenhamos uma semana abençoada, que Deus nos livre do poder do mal, que Deus nos ajude a lidar com as adversidades dessa vida e que a nossa fé continue firme, que ela continue viva e atuante para fazer a diferença nesse mundo que nós vivemos. Nós vamos orar, impetrar a bênção, reafirmamos aqui a importância de tomarmos todos os cuidados. Nosso pastor Silas postou no grupo da igreja a mensagem do Bispo Pérez, orientando a respeito da... Aliás, ele postou no grupo da igreja a mensagem desafiando para o jejum e a oração. Mas nós recebemos a mensagem que o Bispo Pérez enviou para os SDs, para que orientassem aos pastores e pastoras para chegar em cada uma das igrejas, sobre tomar todos os cuidados, sobre fazermos a nossa parte, o que estiver ao nosso alcance, para conter a pandemia, para evitar o contágio e a transmissão desse vírus. A gente precisa contribuir mais do que a gente tem contribuído em termos de conscientização, em termos de cuidados e com a nossa oração e confiança diante do nosso Deus. Vamos orar. Nosso querido Deus, nosso Pai, nós estamos diante do Senhor. Tu és o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos alcançou com salvação, com uma nova vida. Nós que estávamos perdidos, ó Deus, desgarrados, que estávamos
debaixo da ira, mas o Senhor nos vivificou juntamente com Cristo. Obrigado, ó Deus, pela vida da igreja, pela vida de cada irmão, de cada irmã, ó Deus. Obrigado porque mesmo em tempos difíceis, ó Deus, nós percebemos bênçãos do Senhor sendo derramadas. Nós agradecemos porque o Senhor está bem presente, cuidando, Senhor, do Thailson, do Ricardo, de toda a família, da nossa irmã Nilza, Senhor, e de nós também como igreja. Pai, conforta os nossos corações, testifica a graça, Senhor, do perdão, a graça da bênção, da vida, Senhor, da salvação, Pai, que a nossa vida pertence ao Senhor, assim como, ó Deus, a vida da nossa irmã Nilza, Senhor, pertence ao Senhor e o Senhor a tomou. Despede-nos, ó Deus, com bênção, com paz, com alegria, Senhor, para servir ao Senhor e fazer a diferença, Pai. E também dispostos, ó Deus, a estarmos ao lado de quem estiver sofrendo e chorando, Pai. Sempre considerando as limitações desse tempo que nós estamos vivendo, Pai. Nos abençoa, Pai, nos guarda, livra de todo mal, cura os enfermos, Senhor, restaura a saúde, dá provisão, dá alento, ó Deus, dá sentido para cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Continuamos orando pela nossa irmã Sônia Oliveira, que o Senhor continue ministrando consolo, conforto, Senhor, ajudando ela, Senhor, a retomar, a dar continuidade, a encontrar sentido, Senhor, para cada dia, para cada ano, para a vida que ela tem diante do Senhor, Pai, com um testemunho vivo da Tua presença e do Teu amor. Despede-nos, ó Deus, com bênção e com paz, em nome de Jesus. Vamos receber a bênção neste momento, irmãos e irmãs. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a consolação e que o poder do Espírito Santo de Deus, que seja sobre todos nós, que seja sobre todo o povo de Deus, sobre toda a face dessa terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor Deus. Amém. E nessa parte final do nosso culto, em que nos despedimos, nós oferecemos a nossa homenagem à memória da nossa irmã Neuza Costa. Nós nos despedimos dela no final desta semana, o Senhor a recolheu, nós temos a firme convicção de que a vida dela pertence ao Senhor, não apenas pertencia, mas pertence ao Senhor. E da nossa parte a saudade, o carinho, a ausência, mas a nossa segurança de fé diante de Deus. Então acompanhe este cântico e ofereça ao Senhor a sua gratidão pela vida da nossa irmã, que serviu ao Senhor juntamente conosco, por muitos anos, longos anos, e que agora está com o Senhor. Te acolherá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus velará.